Então não existe mente sem corpo. Não, né? aliás, essa divisão cartesiana já... Né, a gente estivemos no congresso do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida e vimos algumas palestras que colocam exatamente isso. Essa separação corpo e mente já era. Então, gente, já era. Então, aí quando a gente vai falar de mindset, né, a grande pergunta é essa: como a gente desenvolve as atitudes, né, que são... que vão ser mais adaptativas para nós na vida, que vão ser mais funcionais. Eu acho que talvez seja essa a palavra até. Como que a gente desenvolve atitudes em nós em que a gente tem uma determinada disponibilidade, uma determinada abertura para experiências. Sim, essa abertura para experiências, inclusive, é o que ela coloca como no mindset de crescimento, porque se você se permite errar, né, você aumenta a chance de tentar, e aí vai aprender. Então, apesar dela ter essa visão cognitivista, ela traz importantes insights. Sim. Que a gente pode juntar com a linha de cada um aí, né? Então, eu acho bonito essa pluralidade dentro das ciências que estudam a mente, a emoção, o corpo e tal, porque... e sem um radicalismo, sabe? Exatamente. Então tem o pessoal da psicanálise, e tem o pessoal da cognitivo-comportamental, o pessoal da comportamental, o pessoal... Aí depois surgem as terceiras ondas, né? Que vem a dialética, vem a terapia de aceitação ao comprometimento, e, entre todas. Se você for ler, mas ler de uma forma sem julgamento. Eu gosto disso. Por exemplo, na aceitação e comprometimento, ela coloca a capacidade de aceitar, entrar em contato, mas também se comprometer, né? Esse é o enfoque. Vai trabalhar todo o resto, mas o enfoque é esse. Exatamente. Assim como o seu enfoque é o outro. Então, o que é legal da Carol Dweck de ter proposto esses dois tipos de mindset, primeiro eu como psiquiatra da infância e adolescência, é uma grande aula para nós pais e para os professores de como lidar com uma criança que está em desenvolvimento e as suas habilidades de aprendizagem, elas estão ali, sabe, flexíveis, tem uma neuroplasticidade gigante, então uma janela de oportunidade incrível. E se formos bons adultos, né, não é perfeito, mas bom o suficiente, como dizia o Winnicott. Como diz o Winnicott, a psicanálise, bom o suficiente, a gente também vai criar uma geração mais saudável. E o que ela, no livro, né, eu vou falar do livro de 2006, que é a Nova Psicologia do Sucesso, enfim, ela consegue fazer esse termo, né, transitar esse termo, não só para uma pessoa, né, como eu falei, a criança tem mindset fixo, o mindset de crescimento, mas para empresas. Ela traz o esporte, né, Sim. Ela traz que aqueles que elogiam resultado tendem a criar pessoas de mindset fixo. Aqueles que elogiam o esforço ajudam a pessoa a detectar quais estão sendo os pontos de dificuldade, de fraqueza, e desenvolver esses pontos, não é escondê-los. É só celebrar o esforço. Você tentou. Também não é só isso. O tentou, mas vamos melhorar aqui junto, né? Tem coisas para serem melhoradas. Essas pessoas tendiam a ter mindset de crescimento. E o último M é de musicians, né, que são músicos. E ela fala do talento, da questão do talento. Sim. E como a gente lida com o talento, né? E eu vejo no consultório, por atender crianças e adolescentes, crianças inteligentíssimas, que acabam aprendendo que não precisam estudar. Uhum. Só que as coisas vão dificultando com o passar do tempo. Vai ficando complexo. E aí, em algum momento, ela vai ter que estudar. Mas tem algumas crianças que se recusam a um mindset fixo. Né? Então eu posso transformar um mindset fixo em mindset de crescimento? Posso. Os músicos, o que ela observa assim, tinham alguns que tinham talento, aí eles iam para a universidade, para a faculdade de música. Aí os que têm só talento e os que têm esforço com algum grau de talento. Aquele que só tinha talento tendia a sair da faculdade, porque chegava um momento e empacava no desenvolvimento, e aqueles que de repente tinham até menos talento do que esse aqui, mas mantinham o esforço e o comprometimento, eles acabavam superando os que só se baseavam no talento. Quando eu coloco a palavra
ainda, puxa, eu não consegui. Ponto final. Agora, puxa, eu não consegui ainda. Você coloca 3 pontinhos. 3 pontinhos, exatamente. Tem uma reticência, né, de uma continuidade. Você dá a abertura. A gente também... É uma gentileza com o nosso processo a gente poder entender que às vezes a gente está menos formado nas coisas. Tem coisas, nós não somos... Nós não nascemos prontos. Nós não nascemos formados em tudo. Então ela fala, olha, eu posso ter um mindset de crescimento na escola, ou no mundo acadêmico, ou no esporte, mas eu posso ter um mindset fixo no relacionamento com os meus pais. Eu posso ter um mindset fixo no relacionamento com o meu marido. Mas se eu percebo, se eu reconheço, então a primeira coisa é você reconhecer, você entrar em contato, eu posso mudar. Então ela fala isso. Não é que a gente é mindset de crescimento em tudo na vida, muito por causa disso, Dani, a gente tem as nossas motivações, os nossos porquês, que são muito individuais. Uhum. E a gente também tem os momentos, né? Mas é sempre possível mudar. Então, no meu relacionamento no mindset fixo. Ainda não no de crescimento. Entende? Quando eu falo ainda não, ou ainda, eu tô abrindo essa porta para crescer. Sim. A mudança está sempre disponível para nós. Então eu acho que é isso. A gente poder fazer variações sobre quem nós somos é sempre disponível pra gente. Esse momento ele foi selecionado porque tem um insight muito especial, cheio de valor. Não perde o vídeo inteiro que vai ficar destacado aqui no final. A gente se vê no próximo.